No princípio, antes que o tempo fosse medido, havia apenas Deus, e do seu desejo, a existência floresceu. Ele falou, e a luz separou-se da escuridão, criando o dia e a noite. Ele ordenou, e as águas se juntaram, revelando a terra seca. A terra antes vazia veste-se de verde, grama, árvores que davam frutos, flores de todas as cores. O céu se encheu de estrelas, e o sol e a lua foram postos como guardiões do tempo. Os mares e rios ganharam vida com criaturas de todas as formas, e os céus foram povoados por aves em voo. Então, como o clímax de sua criação, Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem, Adão, torna-se alma vivente. Para ele, Deus preparou um lar perfeito, o Jardim do Éden, um lugar onde rios de água pura corriam, e a natureza existia em harmonia perfeita. Adão recebeu a tarefa de cuidar do jardim e dar nome a todos os animais. Ele viu o leão deitar-se ao lado do cordeiro, a águia voar em paz com o pombo. Havia abundância, beleza e comunhão direta com o Criador. Mas em meio a toda essa perfeição, Deus viu que algo não estava completo. Adão, em meio a tantos seres, estava só. Então, o Criador fez Adão cair em um sono profundo. De sua costela, ele moldou a mulher. Não da cabeça, para que ela não o dominasse, nem dos pés, para que não fosse pisada, mas do lado, para ser sua companheira, para caminhar ao seu lado como igual. Ao despertar, Adão olhou para Eva e reconheceu: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. No jardim do Éden, eles viviam em pura inocência, sem medo, sem vergonha, sem culpa. O amor era a linguagem universal, e a presença de Deus era tão natural quanto o ar que respiravam. No coração do Éden, a liberdade era quase absoluta. Todas as árvores ofereciam seus frutos livremente. Havia apenas uma única regra, um único limite para a escolha humana. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era uma proibição para limitar, mas um convite para confiar. Contudo, a harmonia foi desafiada. A serpente, a mais astuta de todas as criaturas, aproximou-se de Eva. Sua voz era um sussurro sedutor, plantando a primeira semente da dúvida. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta era sutil, uma distorção da verdade. Eva, em sua inocência, corrigiu a criatura, mas já havia aberto a porta para o diálogo. A serpente então lançou seu ataque final, uma mistura de mentira e meia-verdade. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Era a tentação disfarçada de oportunidade, a promessa de poder, de autonomia, de ser o seu próprio Deus. Eva olhou para o fruto. Parecia bom, agradável aos olhos, e, acima de tudo, desejável para dar entendimento. O desejo de ser mais do que era, a desconfiança na bondade de Deus, tudo culminou em um único ato. Ela estendeu a mão, colheu e comeu. O silêncio que se seguiu foi quebrado quando ela ofereceu o fruto a Adão, que estava com ela. Ele, que ouvira o mandamento diretamente de Deus, que vira a criação de Eva, que andava com o Criador na viração do dia, ele não a impediu, ele não questionou, ele aceitou e comeu. Naquele instante, o mundo, como o conheciam, mudou para sempre. No momento em que o fruto foi consumido, algo de fato aconteceu. Seus olhos se abriram, mas não para o poder que a serpente prometeu. Abriram-se para uma realidade terrível. A vergonha, pela primeira vez, eles perceberam que estavam nus. A inocência que os cobria como um manto se dissipou, e em seu lugar surgiu o medo um do outro, o medo de si mesmos, e, acima de tudo, o medo de Deus. Correndo, eles se esconderam entre as árvores do jardim. Com mãos trêmulas, costuraram folhas de figueira, criando aventais rústicos para cobrir sua nudez. Uma tentativa fútil de esconder o erro, de remediar o irremediável. O jardim, que antes era um lar de alegria e segurança, tornou-se um esconderijo. Então, na viração do dia, eles ouviram a voz de Deus, que passeava pelo jardim. Mas o som que antes trazia conforto, agora trazia pavor. E Deus chamou: Adão, onde você está? A pergunta não era sobre localização, mas sobre condição. Onde estava o homem que andava com ele em confiança? Onde estava a comunhão que haviam perdido? Das sombras, a voz de Adão respondeu: trêmula,
ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. A primeira confissão não foi do pecado, mas do sintoma, o medo. E Deus, em sua onisciência, continuou o doloroso processo de trazer a verdade à luz. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Confrontado diretamente, a nobreza de Adão desmoronou. Em vez de assumir a responsabilidade, ele apontou o dedo. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. A culpa foi transferida, primeiro para Eva e indiretamente para o próprio Deus que havia dado a ele. Deus então se voltou para Eva. Que é isto que fizeste? E ela, seguindo o mesmo padrão trágico, também se esquivou. A serpente me enganou, e eu comi. Ninguém assume. A responsabilidade é um fardo pesado demais. O erro já tinha acontecido, mas a fuga da responsabilidade, a quebra da confiança entre eles e com Deus, tornou a queda ainda mais profunda. A sentença foi pronunciada. Primeiro para a serpente, condenada a rastejar sobre o seu ventre e a ter inimizade com a descendência da mulher. Depois para Eva, cuja maternidade seria marcada por dor, e seu desejo seria para seu marido. E finalmente para Adão. A terra que antes lhe dava o fruto de bom grado, agora se tornaria maldita por sua causa. Com dor e suor, ele teria que trabalhar para se sustentar, até o dia em que retornasse ao pó de onde veio. A morte, antes uma advertência distante, agora era uma certeza. Depois da desobediência, o Éden não podia mais ser o lar da humanidade. A santidade do lugar havia sido violada. Deus os vestiu com túnicas de pele. Para isso, um animal inocente precisou morrer. Ali, naquele ato de cobertura, nasceu o primeiro sacrifício, um símbolo doloroso de que o pecado custa uma vida, e um prenúncio de um sacrifício maior que um dia viria. Então, Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. A expulsão não foi apenas um castigo, mas um ato de misericórdia, para impedir que a humanidade vivesse para sempre em um estado de separação e pecado. Querubins, anjos poderosos, foram postos para guardar o caminho de volta ao jardim. E uma espada flamejante bloqueava a entrada da árvore da vida. Adão e Eva saíram, não apenas de um lugar geográfico, mas de um estado de ser. Deixaram para trás a inocência, a comunhão perfeita e a vida sem dor. O mundo lá fora era belo, mas agora também era hostil. No entanto, em meio à sentença, no meio do caos e da dor, Deus plantou uma semente de esperança. Ao amaldiçoar a serpente, ele fez uma promessa. Um descendente da mulher viria e ele pisaria na cabeça da serpente. A história não terminou na queda. Ali, no momento mais sombrio, a promessa da redenção foi sussurrada pela primeira vez. A história de Adão e Eva não é apenas sobre eles, é a nossa história. Todos os dias nos deparamos com escolhas. Escolhemos. Erramos. Tentamos nos esconder atrás de nossas próprias folhas de figueira. Culpamos os outros, as circunstâncias e até mesmo a Deus. Sentimos a dor, o suor e os conflitos desta terra. Mas, como eles, também recebemos uma promessa. A queda explica o mundo em que vivemos, com toda a sua beleza e sua dor. Mas a esperança, semeada no Éden e cumprida ao longo da história, explica Deus.